Alô, amigos, bem-vindos a mais um encontro da série psicológica Joana de Ângeles, esse estudo que visa aprofundar e compreender a proposta da benfeitora em relação às contribuições da psicologia, do espiritismo, em busca do autoconhecimento, em busca das transformações que nós estamos aqui na Terra justamente para realizar. E nesse dia de hoje estaremos trabalhando no capítulo 7, os motivos de sofrimentos, e temos como colaboradores hoje a Cláudia e o Arismar, que estão trabalhando conosco então esse capítulo provocativo, importante, da qual ela vai se ocupar justamente das causas e motivos que geram o nosso sofrimento, né? E é interessante, já trazendo assim, para provocar a Cláudia e o Arismar nesse debate, né, que ela justamente fala dessa busca, né, desse anseio do homem pelo prazer. Né? O Jung vai dizer que todo indivíduo tem necessidade de buscar um sentido na vida. Não existe alguém que não busca um sentido. Né? E esse sentido ele pode ser buscado de maneira equivocada ou não. Né? O Jung vai dizer, em outras palavras, em outro momento da obra dele, que a gente não pode viver sem Deus. Ou seja, tem algo que é escolhido como aquilo de maior valor em nossa vida. Algo que a gente vai devotar o nosso interesse, devotar a nossa energia, e de uma maneira a gente vai ter um altar para cultivar, então, esse Deus. Só que se a gente não pode existir sem um Deus, a gente pode escolher os deuses que a gente quer que regem a nossa vida. E quando o homem não tem ainda uma consciência espiritual, não está trabalhado, né? Essa busca de significado ou desse valor especial que é a projeção do self nosso em algum lugar, se faz justamente através desse anseio pelo prazer, né? Por uma satisfação imediata, primária, e que vai cansando em vez de dar sentido, que vai atormentando em vez de alimentar a alma, que vai aprisionando o espírito em vez de libertar e despertar novos valores. E aí, tudo isso, a Joana vai dizer que vai gerar, então, os diversos sofrimentos inerentes à nossa vida. Né? Então, como é que você vê essa proposta da benfeitora? O que tocou vocês aqui no capítulo? Vamos começar a falar, então, sobre essa questão importante aí dos motivos de sofrimentos. Olá, amigos. Sempre um prazer estarmos juntos a cada encontro. Essa questão que a benfeitora nos coloca já de imediato, no início do capítulo, né, e ela traz esse distúrbio da ansiedade, e nós temos visto isso muito grandemente nos dias de hoje, né, a ansiedade, caminhando junto com o medo, né, essa ameaça futura de algo que pode acontecer. Né, e a benfeitora já nos coloca de início essa questão da ansiedade gerando medo. E como Gelson nos trouxe agora, né, e ele perpassou pelas escolhas, né, pelas escolhas que o indivíduo pode ter nessa busca desenfreada, né, gozo, das coisas, das necessidades fúteis, né, das necessidades sem valor, voláteis, em detrimento das necessidades reais que nós precisamos buscar, como ele mesmo disse, nesse santuário interior, né, onde Deus nos habita e onde muitas vezes o homem se desconecta desse Deus interior, gerando então esses desejos fúteis, voláteis, né, esse consumo de energia brutal, e se desconectando cada vez mais, se amedrontando, ansiando em controlar o momento próximo que não é controlado. Né? Então, a benfeitora já nos traz isso, né? Esse ego dominador, como ela mesma nos coloca aqui no texto, né?
esse ego dominador, onde tem sensações que aprisionam o homem, né? Essas escolhas. Então, assim, é um capítulo muito importante, porque, mais uma vez, ela nos alerta e ela nos convoca para que nós possamos rearrumar o nosso caminho na existência atual. É interessante essas colocações da Cláudia, do Gelson, porque logo no primeiro parágrafo do capítulo, a benfeitora vai vincular o prazer à sensação, né? Aos sentidos, à sensação. Agora, é interessante a escolha que nós fazemos como seres humanos da experienciação das sensações, uma atrás da outra. E eu acho que é importante entendermos a evolução do princípio inteligente e outros reinos que nós passamos, para entendermos por que optamos por isso. Vocês já imaginaram qualquer ser vivo que não discrimine o seu interior do que está lá fora? Ele não conseguiria sobreviver. Ele não conseguiria se adaptar a este meio. E nós tivemos que desenvolver, especializarmos nas sensações para sobrevivermos e reproduzirmos. Agora, no nosso processo, na nossa caminhada como princípio inteligente, chega um ponto que nós temos o desenvolvimento da consciência de nós mesmos. E esse desenvolvimento da consciência de nós mesmos faz com que passamos a ter o livre-arbítrio. E esse crescimento, então, que nós temos, ele inevitavelmente vai nos levar a novas emoções e sentimentos. E aí, perpetuando o que nós já fizemos lá atrás, as nossas escolhas, por vivenciarmos as sensações como um princípio de necessidades básicas para a nossa sobrevivência e reprodução, nós, como a Cláudia citou, vamos cair nesse desuso dos recursos energéticos, direcionando aquilo que o ego, então, ele direciona para lá, para fora, para o mundo exterior, essa consciência com o seu livre-arbítrio, suas escolhas, e vai viver aquilo que é temporário, aquilo que é temporal. Uma experienciações de sensações, uma atrás da outra, né? Vivenciando, então, esse ciclo desse desgaste, como a Cláudia colocou, que vai nos levar à frustração e da frustração ao sofrimento. Mas é importante ressaltarmos essa questão de por que chegamos aqui. Por que a opção da experienciação das sensações? E isso nos trazendo um prazer. E dentro disso, né, que tu está trazendo, né, Elismar, e que a Cláudia colocou, realmente há toda uma dinâmica de onde nós vamos construindo recurso e capacidade e vamos podendo avaliar entre esses valores verdadeiros, né, que realmente sustentam nossa alma, e a subjetividade desse indivíduo, que a gente vai subjetivando a vida. Os nossos impulsos, instintos, eles vão sendo subjetivados, e a gente vai agregando necessidades, né? E aí a Joana vai falar justamente desses valores reais e desses valores outros, que a gente vai atribuindo significado, onde a gente coloca significado naquilo que não tem capacidade de reter e nos dá de volta, né, aquilo que a gente anseia. Então, a gente põe em coisas pequenas o que é grande, em coisas que são transitórias, o que é eterno, em coisas que são ilusórias, o que é realmente verdadeiro, né? E tudo isso, de uma certa maneira, vai criando esse jogo de desgaste, de confusão, de ilusão e de tormento emocional. E um dos pontos que ela coloca aqui é a questão do corpo, né? Que a gente acaba, de certa maneira,
vendo a necessidade do corpo não a serviço do espírito, né? Mas colocando os interesses do espírito, a necessidade do corpo, pelas sensações do corpo, que justamente a gente vai subjetivar e vai buscar nessas sensações apelos e gratificações que tentam nos preencher. E aí eu vejo que é uma confusão entre carne e corpo, né? Porque toda vez que tu vê o corpo como objeto, como sensação, tu não está no corpo, tu está na carne, né? Então, uma questão é o corpo, que é muito maior do que a carne, porque o corpo envolve o corpo da percepção, do sentido, afeto, o corpo enquanto o corpo sutil, o corpo relacional, o corpo que conta uma história, o corpo que é detentor, então, de um lugar de simbólico, né? Quando a gente reduz ao corpo a esses anseios passageiros, as sensações primárias, a gente está na carne, né? E tem um autor, que é o James Hillman, num livro chamado Uma Busca Interior em Psicologia e Religião, que tem um capítulo sobre a ânima, sobre o nosso feminino interior, onde justamente ele fala dessa dificuldade de a gente compreender o corpo além da carne, né? Porque a gente vê o corpo como essa busca da cultura muscular, dos apelos sexuais, como um objeto aos interesses da identidade do ego, né? Do prazer do ego e da identidade de poder do ego, um corpo perfeito, um corpo bonito, como se esse corpo refletisse o ego, né? E a minha verdadeira identidade, né? E aí a gente realmente confunde essa diferença entre corpo e carne naquela frase de Paulo que diz: mesmo que a carne envelheça, o corpo se glorifica, né? E esse corpo é o corpo de glória, o corpo espiritual, que vai se iluminando na medida que a carne vai envelhecendo, a gente vai adquirindo experiências que nós vamos adquirindo na conquista do espírito, né? Então, de uma certa maneira, a carne fica como uma ilusão e uma projeção desse ego, como o companheiro secreto do ego, da qual o ego se perde nesse jogo da carne, né? E aí produzindo sexo mental, egoísmo sexual, pornografia, excesso de cultura do corpo enquanto modelo que a carne pode desempenhar, como músculo, beleza, etc., né? E aí que a gente começa a ver essa inversão dos valores em relação ao corpo, aonde, como diz a benfeitora aqui no início do capítulo, o corpo acaba sendo esse lugar das sensações e que aprisionam daí o ego. Não que a gente tem que ficar numa relação ascética também, né? Ela não é disso assim, não, eu tenho que negar o prazer, ou negar o corpo, ou diminuir a importância da realidade da vida na existência corporal. Mas uma coisa é negar isso, né? Não é fugir da vida, nem negar a necessidade do corpo. É realmente colocar no corpo um excesso de apelo, onde o corpo fica escravo dessa literalização da carne, né? E não do corpo enquanto um lugar da alma, um lugar de expressão do espírito. E ela vai dizendo aqui nesse espaço mesmo que você disse, nesse parágrafo, né, que a vida mental vai modelando, né, é modeladora da física. Então, ela traz a importância do pensamento e da conexão com esse Deus interior, né, e a conexão com as reais necessidades do espírito, para que vá modelando a vida física, o estar no mundo, sem pertencer a este mundo, né, estar de passagem. Ela vai nos trazendo essa importância para que não haja essa desagregação. E ela cita as neuroses e as psicoses, né, como o reflexo dessa desagregação, desse interior, dessa vida interior, com o chamamento do mundo e a colocação da pessoa, né, como ela se coloca no mundo,
como a personalidade dela vai se exercitar e vai experimentar-se nesse mundo. E aí eu trouxe para vocês uma coisa, assim, só para ressaltar a importância do corpo, porque no livro Roteiro de Emmanuel, na psicografia de Chico, ele nos fala do santuário sublime, e a benfeitora usa essa expressão santuário, né? Que é uma realização paciente da sabedoria divina nos milênios. Então, ele vai tecendo aqui, e a gente não precisa trazer, toda a delicadeza do corpo físico, né? E todo o seu maquinário, toda a sua vida microscópica, como Emmanuel nos coloca, né? Quase mensurável. Mas eu queria trazer as palavras que eu acho que são tão fortes para que a gente registre a importância desse corpo que você disse, Gelson, o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Super maravilhas, né? A gente tem a 7ª, a 8ª maravilha, essa é a super maravilha da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do idealizador. Então, olha a delicadeza e a profundidade que ele nos traz. E mais um trechinho depois diz que a bênção de um corpo na Terra é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode nos oferecer. Então, toda essa maravilha que está à disposição nossa, esse corpo constituído, né, pela graça e por esse executor divino, como ele é vilipendiado, né, como vocês trouxeram, maltratado, subjugado, né, a serviço de algo que perde-se, né, e mais para frente a benfeitora vai dizer, né, dessa questão do perder, né, a gente ainda vai chegar mais lá na frente, e eu não quero antecipar, mas dessa impermanência que é a vida, né? Que é uma das falas de Buda, a impermanência. E quanto o sofrimento é causado justamente por essa impermanência, né? Que alguns se fixam. E o interessante, né, Cláudia, é como a alma, como o espírito viajou eterno, né? Ele vai transicionar na sua visão, na sua relação com esse corpo, que é o elemento sensório do prazer, que é transitório, para esse corpo que é o santuário, né? Corpo que é a ferramenta para a experienciação, o desenvolvimento da moralidade, da ética, da espiritualidade, da inteligência. Então, é muito interessante porque a sabedoria, a misericórdia divina vai fazer com que essa alma, na sua viagem, ao utilizar o seu corpo como elemento sensório e buscando aquilo que é transitório, ela se defronta com a situação de frustração. E, inevitavelmente, a frustração que leva ao sofrimento. Então, aí nós voltamos ao sofrimento como um mecanismo, uma ferramenta do despertar da consciência. Essa consciência que está adormecida e que se desperta para realidades maiores da vida, esse ego que deu as costas ao seu self e foi para o mundo lá fora, ele é redirecionado a olhar para si mesmo, para dentro de si, para sua sombra, para o self. Então, é muito interessante todo esse processo criado pela misericórdia divina, porque quando nós falamos, e a gente vai abordar isso um pouquinho para frente, do vazio existencial, tão comum no nosso mundo pós-moderno, segundo o Zygmunt Bauman, né, no nosso mundo contemporâneo, segundo historiadores, né, nós falamos do vazio existencial como uma coisa super negativa. Mas se nós prestarmos atenção no todo o processo maior que tem por trás disso, o vazio existencial só existe
porque a alma já cansou da frustração. Ela já cansou de buscar aquilo que é temporário. Então, é muito natural nós entendermos nesse processo do caminhar do espírito, enquanto um grupo, enquanto a humanidade, que o caminho do despertar, ele passa inevitavelmente pelo caminho do vazio existencial, como uma apresentação dessa frustração e da busca, como você colocou, Cláudia, daquilo, e o Gelson colocou também, daquilo que é temporário, daquilo que é transitório, da nossa impermanência. Né? Mas, assim, o que eu estava pensando, né, Elismar, está trazendo, essa questão desse mecanismo perfeito de Deus, né, que justamente a frustração, a insatisfação é a resposta da vida do nosso equívoco. Né? A gente projetou nossos anseios, nossos desejos no lugar errado, né? na nossa vontade de ser preenchido, né? E aí vem a vida e diz, olha, isso não alimenta a tua alma, isso não preenche a tua necessidade, tu botou no lugar errado, fez um caminho equivocado, e isso, então, não vai dar em nada, vai dar, sim, frustração e insatisfação. Então, aí vem esse sofrimento que vai dizer, olha, tem alguma coisa errada aí, né? Onde eu estou botando energia não está sendo realmente suficiente para dar sentido na minha vida, para poder realmente sustentar a minha caminhada. Só que aí tem um outro ponto, né, Elismar, que é o segundo ponto, que se a frustração e a insatisfação é necessária para justamente trazer uma consciência da nossa ignorância, da nossa ilusão, há ainda a recusa da gente, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela dificuldade de crescer, da maturidade. Daí a gente não gosta da frustração, né? A gente fica daí mais revoltado com Deus. A insatisfação nos deixa mais rebeldes, ou infantilmente insistindo naquela posição, mas eu quero ali, e a vida não dá. Então, a gente é teimoso, a gente é orgulhoso. E aí tem um outro problema de sofrimento, que a gente já viu aqui nos estudos anteriores, que é o sofrimento pelo sofrimento. Né? A gente acaba, né, de uma maneira, insistindo e se deparando com aquele funcionamento nosso que acaba não conseguindo fazer uma leitura adequada da vida e querendo ser melhor, o mais conhecedor das leis divinas de Deus, né? Teimosamente insistindo na nossa burrice, né? Achando que a gente vai ser feliz por ali, né? E aí a gente vai quebrando mais as perninhas ainda. Só que isso leva muito tempo para despertar, a gente fica insistindo nisso. E aí Joana nos coloca, né, da importância que, de uma certa maneira, para romper com tudo isso, é a necessidade, a busca da realidade do self, né, do eu. Então, quando a gente chega no self, e chegar no self é realmente sair desse ego, ligado ao apego, ao desejo do ego, ao que é transitório, o que da nossa identidade mais superficial, e chegar na essência das coisas, na essência nossa e na essência das coisas. Né? E aí ela fala da importância de uma análise profunda e interna das necessidades legítimas da vida. Né? E aí é um confronto entre o ego, com as nossas ilusões, com as nossas insistências de uma consciência limitada, e essa busca do self, que é chegar ao espírito imortal, a ver que a nossa realidade é outra, que o sentido da nossa vida se baseia num outro projeto, o que nos move é um outro significado, e poder realmente fazer uma escolha pelo self. E acho que isso é o grande desafio nosso, mesmo aqueles que têm o conhecimento da religiosidade do espiritismo, né? Porque como a gente é teimoso, e mesmo conhecendo a vida espiritual, a gente esquece muito facilmente disso. E aí precisa se suportar-se a si mesmo,
nesse encontro que você disse, né, Gelson, dessa corrida desenfreada para o nada, né, onde não se chega a lugar nenhum, né, e é preciso, então, suportar esse encontro, né, suportar essa frustração e perceber, perdi, né, perdi de mim mesmo, perdi a partida até agora, entre aspas, né? E então agora eu vou refazer isso, vou ter coragem, que é uma das coisas que a benfeitora nos ensina, né? Coragem de enfrentarmos a nós mesmos, a nossa sombra, as nossas dificuldades, fragilidades. Então, ter essa coragem de olhar para si e dizer, eu preciso mudar. Né? E a psicologia usa o termo da ressignificação, né? Onde a gente começa a ressignificar a nossa vida, né? Aquilo, e vamos limpando o joio do trigo, como na parábola, né? Isso serve, isso não serve. Isso serviu até agora, ok, mas agora não serve mais. Então, vamos separar e vamos reconfigurando essa rota, que é uma expressão que eu gosto muito, né? Onde a gente configura a rota, certos ponteiros, né? Apruma o passo, né? Para que a gente possa fazer melhores escolhas. E a benfeitora vai dizendo aqui do estado de espírito, né? Porque ela diz, primeiro é necessário adquirir um estado de espírito de paz, para passar por tudo sem ater-se a nada. Né? E buscar não a chama que ilumina de fora para dentro, que é uma metáfora bonita que ela usa, né? Mas aquela chama de dentro que vai iluminar tudo fora e não vai criar sombra. A chama de fora para dentro cria sombra, não clareia, não luariza, né? A luz de dentro para fora, ela nos traz essa metáfora. E aí ela vai falar da libertação. E qual é a verdadeira libertação, né? Ocorre quando o homem se esvazia dessa ambição, instalando a abnegação, ou seja, o desprendimento, o altruísmo que ela falou no capítulo anterior, né? Superando esses desejos que nós já falamos também aqui em uma outra oportunidade, né? Desses desejos desenfreados pelo nada. Não, eu estava, enquanto vocês falando aqui, pensando nas estratagemas, né, nas armadilhas que nós caímos, muitos de nós, porque nós desviamos esses desejos, ok, do sensório, e nós refinamos isso. Muitas vezes nós refinamos o desejo na busca do conhecimento desenfreado, na busca de uma religiosidade, principalmente a religiosidade extrínseca para fora, na busca de Deus de uma forma absolutamente, simplesmente lá fora. Então, a mente ela vai usando recursos para criar distrações que aparentemente estão vinculadas a um crescimento do ser, da alma, e que não estão. São novas distrações, né? Por isso que Jesus vai nos dar o conselho de conhecermos a nós mesmos e que aí está a verdade vos libertará. A verdade nos liberta quando nós conhecemos a nós mesmos, como a Cláudia estava falando, que é o caminho da liberdade. O caminho da liberdade só tem um, que é o caminho da autoiluminação, do autoconhecimento. Né? E esse processo é um processo que nós precisamos conhecer dessas estratagemas, dessas armadilhas que nós fazemos, porque muitos de nós passamos ou vamos passar por essas armadilhas. De transcendermos o nosso desejo, no sentido de uma busca que nada mais é do que uma distração também. A distração do ego para fora. Continua para fora do mesmo jeito, buscando aquilo que é transitório. Agora com mais requinte. Os enganos que a gente cria, né, Arismar? Porque uma mente engenhosa, uma mente que tem recurso intelectual, não quer dizer uma mente com consciência espiritual, com valores espirituais. Né? Então, muitas vezes o homem com recurso, mas sem consciência espiritual, ele acaba sendo, muitas vezes, até um perigo, né? Porque quando a inteligência é usada de maneira fria, desumana, se torna um instrumento perigosíssimo, né, do mal. Então,
o quanto a gente pode nos enganar e até num discurso religioso criar subterfúgio achando que a gente está perto de Deus ou em busca da verdade, mas na verdade mas está nesse jogo do ego, né? Como tu falou, projetado fora de nós, querendo fazer os espíritos de escravos da gente, vai na casa espírita não para se educar, não para conseguir romper o nosso véu e se conhecer, mas sim a buscar o que os espíritos têm para nos dar, é bem-estar, é saúde, é harmonia no lar, como se tudo dependesse dos espíritos e não de nós, né? E aí a gente acaba querendo escravizar os benfeitores aos nossos caprichos emocionais, né? E aí distorcemos a proposta de uma busca espiritual. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, que a gente cai nessas armadilhas que a gente mesmo coloca, né? A gente cria a armadilha e depois cai nela, né? Então, isso é uma questão bem importante. E uma das coisas que a benfeitora coloca aqui, no meu livro, na página 83, é por que o ato de querer acaba sendo negativo, que o querer é a força que move o espírito, né? Mas tem que ser educado, né? Então, esse querer aprisiona de Joana de Ângeles quando ele está ligado ao apego, né? E esse apego é justamente... tem duas questões aí que me parece do apego, né? Uma é quando a gente projeta fora da gente, projeta o que é transitório, porque a Joana vai falar justamente isso que a Cláudia comentou antes, né? Que a posse e a perda das coisas externas vão gerar frustrações, né? E vão perdurar. Quanto mais eu projeto isso fora de mim, né? No que é transitório, mais sofrimento eu carrego. Então, isso ela vai falar desse mecanismo, né? Porque, de uma certa maneira, no apego tem dois mecanismos. Um é tu projetar coisas essenciais no que não é essencial, no que é transitório, né? E outra, naquilo que tu quer controlar pelo apego como algo fundamental, tu se torna escravo a isso, porque tu hipervaloriza, tu coloca aquilo como centro da tua vida, mais importante até do que você. Então, o apego, não só ele confunde a gente, no sentido que a gente se envolve e valoriza aspectos que são transitórios, mas também o apego faz inverter essa lógica, né? Porque a gente está lá querendo aquilo e aquilo nos possui daí depois. E a gente fica escravizado naquilo que antes a gente considera como um bem para nós, né? Então, quando tu vê, aquilo se torna o nosso Deus, né? O Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus do sexo, né? Aquilo que rege a minha vida. Quando vê, eu não sei viver sem isso, né? E aí eu tenho que aprender a viver sem isso, aquilo que a Cláudia falou, se esvaziar. E é um momento de dor, porque aquilo está tão incrustado no ego, né? Porque é tão nós, né? Que aquilo, para tirar aquilo da gente, é como tirar um pedaço do nosso ser. Gera sofrimento, a gente vai morrer, né? E essa morte é necessária, porque é a morte do ego, é a morte da ilusão, e ela é dolorosa mesmo. Quanto mais a gente vê nas relações tóxicas, doentias, de codependência, né? Quando a pessoa nos abandona, a gente depositou toda a vida naquela pessoa, e todo sentido da nossa vida era aquela pessoa, toda a energia daquela pessoa. Quando ela sai da nossa vida, o que fica? Não fica nada, né? E a sensação é que a gente vai morrer sem aquela pessoa, né? Porque a gente botou tanta energia no outro, né? Que a gente não sabe viver sem o outro. E isso que acontece com a gente, quando a gente acaba realmente confundindo a nossa identidade, né? E tornando o objeto extensão da nossa vida. Eu sou o carro que eu tenho, eu sou o status social ou profissional da profissão que eu atuo, e assim por diante. E vamos aí nos perdendo esse domínio dos jogos de aparência, né? E dependentes daí, vamos fragilizando, sem perceber, nesse vazio interno, né? Inflados que nem um balão,
mas vazio por dentro, né? E aí, quando esse balão estoura, não sobra nada, né? E aí vem o desespero. E aí é que vem o momento da crise, mas tão necessária para o nosso crescimento, né? Esse momento da derrocada do ego, né? Quando ele se vê sem nada, né? Um deserto, vazio. E a imagem do deserto agora me vem que é importante, que ao mesmo tempo que é uma solitude total, mas é a oportunidade dele olhar para ele, né? De fato, realmente, sem se perder nesses atavismos, ela vai dizer aqui, né? Desses condicionamentos, né? E também é um dos sofrimentos que Buda nos traz, além daquele que você disse, do sofrimento pelo sofrimento, né? E da impermanência, é esse sofrimento pelos condicionamentos, né? Então, é como você fala, é apegar-se a um carro, a uma vida, a um status familiar, a um status social, profissional, são os apegos, né? Os apegos a essas situações que tornam uma personalidade falsa, né? Constroem uma personalidade falsa, mas poderosa, né? E aí é difícil realmente essa sensação de morte absoluta, né? E a benfeitora nos traz essa questão da preocupação, não é, Gelson, quando você vem falando, né? E a preocupação é a preocupação, né? Preocupar-se de algo que está ligado à ansiedade que ela nos coloca lá no início do capítulo, né? Gerando medo de perder aquilo que não tem valor, né? Porque se fosse o valor do espírito, a gente sabe que não perde, né? Mas os valores fúteis, vulgares, ou até mesmo a própria vida que ela vai trazer para a gente, né? Toda a certeza que nós temos ao nascer, ao reencarnar, é que a gente vai desencarnar. Então, essa preocupação. E esse condicionamento que tu está falando, né, Cláudia, tem a ver com uma verdade que a gente internaliza, né? Porque essa verdade tu internalizou e se transformou em comportamento. Então, o comportamento pelo condicionamento é uma verdade falsa que a gente assimilou, uma verdade pela educação também. Eu sou a minha cor de pele, eu sou essa visão machista de uma família que tem pouco compreensão da realidade, da igualdade social e assim por diante. Então, a gente vai se condicionando e criando padrões de comportamento por crenças, né? Verdades que, na verdade, são ignorâncias que a gente assimilou como sendo aquilo que é determinado pelo mundo e que foi aceito por nós sem um questionamento, sem uma avaliação, sem uma reflexão profunda. A gente pode, às vezes, ficar preso achando que os objetos do desejo são coisas materiais somente. Não são. O poder, a fama, as ideologias, as palavras, tudo isso, todos esses símbolos, às vezes, eles são objetos do desejo. E que a alma se prende a eles, né? É importante a gente ressaltar isso. Mas eu queria voltar a essa colocação desse vazio que ocorre após essa fase, desse ego, então, ir para o deserto, e ele se dá conta dessa necessidade da busca daquilo que é atemporal, da realidade, da verdade, de olhar para si mesmo, né? E essa desilusão que machuca. E eu acho muito bonito e interessante como a benfeitora faz essa transição já para o final do capítulo, colocando a figura de Jesus, que quase sempre ela assim o faz, né? Porque Jesus não tinha absolutamente, como ela disse aqui, uma pedra para recostar a sua cabeça. Mas ele vai nos ensinar, nos seus atos, como realmente passarmos a ter algo, viu, Cláudia, possamos levar para a eternidade. E é muito curioso, porque o exemplo de Jesus é só servir. E aí, hoje, enquanto eu estava lendo o capítulo e revendo o capítulo, eu estava pensando, a gente faz muito em ciência experimentos mentais, tá, pessoal? Experimento mental é você bolar coisas na sua cabeça, que são experimentos. Eu passei a fazer um experimento mental que é o seguinte, faz de conta que você foi dormir hoje e acordou amanhã com um forte desejo de servir o próximo. Não se pergunte por quê.
e que você descubra com isso que isso te dá uma hipersatisfação. E que você vicie em servir o próximo. Mas isso aconteceu porque você passou a ter essa doença, a cervicite, mas isso começou a contaminar todo mundo ao seu redor. Eu pergunto, o que seria do mundo? Então, eu acho, Cláudia, que o processo que nós estamos passando de irmos para o deserto é o processo da desilusão, é o processo de descobrirmos que há algo muito acima da satisfação sensorial, que nós não descobrimos ainda, que é a satisfação permanente, a sensação gostosa, permanente de servir. É o que Dona Laura falou para André Luiz, lá no Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz, sirva incondicionalmente. A única moeda de troca que você tem aqui é o serviço ao próximo. E é o exemplo de Jesus. Eu vejo essas almas que servem incondicionalmente, e não vou citar aqui, mas muitas públicas, o prazer que eles têm em servir. Isso deve ser muito bom. Isso deve ser ótimo, maravilhoso. E eu acho que, dentro desse experimento mental que eu fiz, eu só tenho agora que decidir ir para lá e servir. Porque me parece que realmente é o caminho. Porque vicia. Criar um condicionamento, né? Isso é uma... Na verdade, é um estado de saber, né? De sabedoria, de conhecimento, né? E de experiência desse amor, né? De pertencimento, de comunhão amorosa, que a gente chegará um dia, né? E a gente vê que servir daí é a possibilidade de poder viver esse amor em todos os seus níveis e manifestações, né, Ilmar? Mas nesse momento que a gente vê ainda um ego muito querendo segurança, né? Esse ego querendo se autoafirmar, muito inseguro ainda, muito não confiando em si, na vida, em Deus. Então, ele quer se autoafirmar através de mecanismos ilusórios que ele vai criando, como uma forma de buscar isso que a Joana falou, dessa paz, né? A gente anseia por paz, porque a paz é um estado de harmonia, de equilíbrio, né? Que envolve esse estado de integração, de relação adequada, né? Dentro e fora de nós. E essa paz é conseguida justamente quando a gente vai adquirindo uma sintonia com a verdade divina, onde a nossa verdade individual é igual à verdade universal, que é as leis naturais que regem a nossa existência, né? E só que o homem, ele busca essa paz no controle. Eu acho que ter o controle é ter a segurança, né? Na segurança que envolve, como diz a Joana aqui, a tranquilidade dos recursos materiais. Então, eu acho que tendo a tranquilidade de um bom recurso econômico, de uma boa carteira de possibilidades, de fama, ou mesmo um plano de saúde, eu estou garantido, né? Claro que isso pode me dar uma certa segurança, mas segurança não é igual a paz, e não é igual a uma firmeza espiritual, né? Então, e aí, de novo, né, a gente coloca as coisas fora de nós, né? Naquilo de querer controlar, de querer ter segurança, de querer ter poder, como forma de assegurar nossa identidade egóica, né? E afirmar a nossa condição no mundo. E aí, naquela proposta do Cristo, como é que a gente vai se achar se não se perder de nós mesmos, né? E esse perder é abrir mão justamente do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? E daí entra de novo a coisa de servir, né? Abrir nosso coração para dizer qual é a vontade do Pai, né? Que a minha vontade seja a vontade do Pai. Mas como é difícil chegar a esse lugar ainda, né? A gente está ainda... Jesus veio mais de 2000 anos, né? E a gente está ainda, né, incomodado porque né, os povos ainda, né, cada país achando que pode ser melhor do que o outro, querendo espaço territorial, né? A gente não se vê ainda como família, a gente não vê o irmão como irmão, a gente compete, a gente disputa,
a gente engana, a gente quer ser melhor do que o outro, e aí a gente fica nesse jogo, né, de competição, de interesses, criando, né, necessidades e gerando sofrimento para nós e para o mundo. Essa criação da paz, Gelson, eu fiquei pensando, né, que é esse bloqueio interior, né, como nós já falamos aqui, vocês trouxeram dessa necessidade vazia, né, de ter, como você disse, de ter e de cercar de bens e de seguranças, né? Isso me fez pensar na insegurança interior, né? E nesse muro que se cria entre o muro que se cria bloqueando esta essência divina que nos oferece a segurança real, verdadeira, né? Aquela que não se perde. Então, nesse bloqueio, com esse muro que nós mesmos criamos dentro de nós e nos armamos de todo esse aparato, né? Material e até dessas distrações que o Arismar trouxe, né? Da vida, como se a gente estivesse no caminho certo e continuando perdidos, esse muro precisa ser rompido, né? E fiquei pensando, então, na coragem. Desculpe, a coragem já tinha dito, na confiança, na fé de alcançar, enfim, este santuário interior, né? Nessa entrega, né? Nessa derrocada do ego, onde ele precisa entregar-se, onde ele se, como eu disse, aquela imagem, perdi, né? E agora eu preciso me entregar e confiar, né? No Pai, confiar neste caminho que eu posso fazer para dentro de mim, destruindo, derrubando esses tijolos deste muro que me cerceou de mim mesmo. E aí eu lembro daquela passagem de Pedro, né? No barco, naquela tormenta toda, e Jesus sobre as águas, e Pedro ainda sem fé, não confiando no Pai, né? E no Mestre, e diz, Mestre, se tu és mesmo o Senhor, deixe que eu caminhe até você, né? E aí Jesus diz, venha, e ele vai. Mas quando ele percebe o vento, ele se distrai do caminho e começa a afundar, né? E Jesus socorre ele, puxa ele pela mão e diz, homem de pouca fé. Então, nós precisamos ter fé e confiar que, apesar de qualquer coisa, dessas nossas escolhas, desse atavismo, desses condicionamentos que trazemos ao longo de vidas e vidas, a gente pode quebrar esses tijolinhos internos e alcançar esse santuário divino para que a gente possa, então, enfim, experimentar essa paz, né? Que não é a paz do mundo. Quando a gente se apequena, o amor, né? Deus cresce dentro de nós, o amor cresce dentro de nós. Mas eu tenho que me apequenar, senão eu não dou espaço para o amor. Eu não tenho como dar espaço ao amor se eu estou me servindo ao meu reino. E é curioso, enquanto vocês falavam, eu pensando, né? Aquele que serve a si próprio, ele se serve de coisas temporárias. Então, ele lida sempre com coisas que são mortas. Não há vida para o eu que serve a si próprio. Olha que coisa, olha que sofrimento, né? Com certeza. Só no amor há vida. Só no amor eu sirvo a vida. Por isso que Joana, ela insiste em todos os capítulos do livro no amor, né? O amor como a superação do sofrimento. Então, a gente vê assim que cada capítulo que ela vai trazendo, e no final ela vai trazendo assim, algum aspecto do amor como sendo esse processo fundamental, né? Seja pela meditação, seja pela compreensão da presença divina, seja por uma abertura, né, e uma confiança em nós e na vida, seja um sair de si, né? De várias maneiras esse amor vai se apresentando, né, como o nosso grande libertador, né? E o caminho da nossa transformação tão necessária.
E como a gente não acredita ainda no amor, como é difícil, a gente não confia que Deus possa nos amar, ou a gente não acredita que a gente é merecedor do amor. Então a gente pode acreditar que Deus ama, mas será que eu sou merecedor? Por que a gente não confia no amor, não consegue acreditar que a gente pode amar e ser amado ainda, né? A gente fala tanto em amor, tem tantas canções, a gente movimenta tantas coisas em nome do amor, e a gente não sabe ainda o que significa amar, né? Ainda é uma coisa tão obscura, e a gente fica nesse jogo de cegos guiando cegos, né? Como a Ariana falou, nesse mundo a gente está preso e cego, distante de nós mesmos, né? E isso é nosso, então, esforço de romper as vendas dos nossos olhos e enxergar verdadeiramente a luz, né? Essa luz que habita dentro de nós, que está em cada manifestação da vida, no amor da filha do Pai, que nos apresenta cada experiência como um convite para crescer, para aprender, para evoluir. Muito bem, gente. Estamos chegando no final do nosso encontro. Algumas palavras finais, querem deixar, Cláudia, Elismar? Eu fico com essa última frase da benfeitora, né? Que diz que a meta da reencarnação é lograr a vitória sobre si mesmo. Essa é a meta, né? Uhum. A meta é o alerta que ela traz, né? Uhum. É o aviso, é a recomendação, é a repetição de tantas coisas que ela nos fala pacientemente, né? Traduzindo a mensagem de Cristo para nós. E que o amor, né? Ela coloca o amor é que vai nos levar a superar o sofrimento. Eu acho isso muito importante, porque nós nunca vamos conseguir definir racionalmente o amor. Nós vamos conseguir vivenciar o amor quando deixarmos de se ver a nós mesmos, né? Nós passamos a vivenciar o amor, de servir a todos aqueles que nos cercam, a tudo que nos cerca. E aí o sofrimento deixará de ser o que é para nós nesse instante, né? De ser essa perturbação. Muito bem. O amor é a própria razão, né, Elismar? É a razão. Né?